A gente pode entender que essas coisas elas podem dialogar entre si ou podem ser integradas. Então você tem o que a gente chama de Bíblia e da natureza. Cada um está em um escopo diferente. A Bíblia não vai fazer descrições da natureza, não é o objetivo dela. E o objetivo também da ciência não é fazer questionamentos sobre Deus, sobre a metafísica. Quando a gente observa, por exemplo, cientistas tentando falar daquilo que não é natural, tentando falar do sentido da vida, tentando advogar isso à ciência, já está entrando em um escopo diferente. O cientista ele pode ter as suas crenças sobre o sentido da vida e continuar fazendo aquilo que ele acredita no laboratório, ou não só no laboratório, mas também na natureza, e continuar com suas crenças religiosas. Então não é uma coisa contrária à outra. Então, como a filosofia da ciência seguida modifica a fronteira do que é científico? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus precisaria ser infinito, só pode haver um Deus, um terminaria onde o outro começasse. Então, se duas pessoas acreditam em dois deuses infinitos, esses dois deuses são diferentes um do outro, não pode existir dois deuses infinitos, porque se um é infinito, o outro começa onde o espaço do outro termina. Se o espaço do outro não termina, como é que pode existir dois deuses infinitos? Então só pode existir um Deus infinito. É a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa é que existem contradições nas religiões. Então, você pode hoje em dia ter contradições nas religiões, por quê? Você pode, da investigação histórica, das evidências no geral e de afirmações, verificar se essas afirmações elas são verdadeiras ou não. No cristianismo, você pode ver ao longo da história que as histórias que a Bíblia conta são reais ou não historicamente. E você pode ver se as afirmações, logicamente, elas são contrárias das outras religiões. Então, o que acontece muito hoje é que tem muitas religiões que fazem afirmações diferentes. Então, não tem como as duas religiões estarem corretas. Apenas uma pode estar. Existem contradições entre as religiões. Nem todas as religiões são corretas, ou nem todos os caminhos levam a Deus, como muitos dizem aí. E o cristianismo, podemos verificar a maior parte das crenças, pois esta histórica, é uma coisa que difere das outras religiões. E aí o naturalismo secular é o problema e não a teoria da evolução. A teoria da evolução só descreve como, por exemplo, os animais evoluíram até chegar ao homem. E que necessariamente não significa que todos os animais evoluíram. Pode ser que alguns evoluíram. Mas pelo fato do naturalismo acreditar que não existe um Deus e que tudo que existe só é natural, então se os animais evoluíram e não existe nenhum Deus para fazer com que surjam outros animais a partir da evolução de alguns outros, logo, para eles, tudo foi causação natural. Então todos os animais evoluíram. E aí, para eles, tudo que é natural, tudo que surgiu foi através apenas da natureza surgindo sozinha. Então, na verdade, a religião não tem conflito diretamente com a evolução. Nenhum sistema criacionista tem conflito direto com a evolução, até porque você pode acreditar na evolução um pedaço e na evolução como um todo, como algum sistema criacionista, alguns acreditam. Porém, o conflito, na verdade, é com o naturalismo, que acredita que não existe nada sobrenatural e que é como se fosse a religião dos ateus. E aí, há um endeusamento da natureza no intuito de substituir Deus com o ateísmo. Então é como se o novo Deus do naturalismo fosse a natureza. E aí o conflito dos cristãos com a evolução não é diretamente com a evolução, e sim com o naturalismo.